é lembrar um pouco o processo eleitoral, deputado Manato. No processo eleitoral, senador Inácio, no primeiro turno, todos nós estávamos empenhados nos nossos estados, na eleição de companheiros, na eleição de governador. Nós que estávamos do mesmo lado, senador Inácio Arruda, no estado, ombro a ombro com o senador Casagrande, nosso candidato a governador, nosso querido Manato, candidato a deputado federal do PDT, lideranças do estado, prefeito Helder Salomão, prefeito João Cosa, o prefeito Neucimar Fraga, prefeitos da Grande Vitória do interior, prefeito Sérgio Vidigal, lideranças significativas de partido, Nilton Baiano, Reginaldo Almeida, presidentes de partidos que se juntaram, desde os menores até os maiores, e quando se junta numa colisão para governar ou ganhar uma eleição, o PMDB tem que ficar do tamanho do menor partido, e o menor partido, o PMDB do meu estado, tem que ficar do tamanho do PV, e o PV do PCdoB, e o PCdoB do PR, e o PR do PSC, porque é uma colisão para se ganhar uma eleição, para governar juntos, e não se entende que depois esse seja medido pelo tamanho que tem do ponto de vista de filiados. Ganhamos a eleição no primeiro turno e me empenhei de uma maneira muito forte, senador, na campanha de Dilma Rousseff. Por crença, tão somente por crença, por acreditar no novo Brasil, nesse Brasil que avançou em 7 anos com o presidente Lula. O Brasil que eu quero para meus netos, para minhas filhas, o Brasil que eu quero, o Brasil dos pobres, da inclusão social, o Brasil que eu quero que continue. Pois bem, eu, no segundo turno, fui chamado para poder cumprir uma missão no país. E a missão era uma missão que me foi dada em 2002, de satanizar a nossa presidente no segmento onde eu professo a minha fé, no segmento evangélico, a mesma missão que eu cumpri em 2002, quando satanizaram o nosso presidente Lula. Eu sou avesso à discriminação, sou avesso a ataque à honra das pessoas, até porque onde professo a minha fé, e a Bíblia é minha regra de fé e prática, Salomão disse: com a medida com que medis vos medirão, a Bíblia diz isso, e tudo aquilo quanto quereis que os outros vos façam, façais vós também. Quando você ataca uma pessoa de uma maneira irresponsável, sem conhecimento, é preciso, pois, que você se prepare, porque você será medido com a mesma medida. E eu tenho visto tanta injustiça na vida de pessoas com a sua honra dilacerada, pessoas que terminam os seus dias, os melhores dias da sua vida, longe da família, pessoas quebradas, humilhadas, por serem discriminadas pela pele, pela cor, pela fé que professa, senador Jefferson Praia, e outras pessoas que foram caluniadas lá no emprego, dentro da própria igreja, em algum lugar, caluniadas, deputado Manato, e que perderam a família, perderam o emprego, perderam alguma coisa na vida, perderam a alegria de viver, pessoas mergulhadas na depressão. E sei que milhares de brasileiros que me ouvem hoje, que estão me vendo na TV Senado, sabem que milhares deles já foram vítimas de discriminação e de mentiras. No processo eleitoral, no meu estado, os bispos católicos do meu estado fizeram um documento que era lido nas igrejas, nas missas, pelos padres, pedindo aos católicos para não votar em mim. Será uma discriminação por causa da minha fé, a fé que eu professo, porque eu professo fé evangélica? Olha, nós estamos num país laico, e num país laico há que se respeitar todos. A Constituição brasileira diz, deputado Manato, que eu tenho que respeitar o hinduísta, o budista, eu tenho que respeitar o católico, eu tenho que respeitar o ateu, aquele que professa fé afro, mas eu também preciso ser respeitado. E um homem público não pode ser votado pela fé que ele professa. Ele tem que ser votado pelo seu passado, pelo seu presente e aquilo que ele propõe para a sociedade brasileira, senador Raul, e não pela sua confissão de fé. E cometeram esse crime com a Dilma. Lamentavelmente, os nossos irmãos escolheram alguns pontos e começaram a atacar essa mulher. Os e-mails viraram a vedete
desta eleição. O ataque à honra das pessoas, e-mail que ninguém assina, e-mails sem anexo, não se sabe a origem. E aí começaram a dizer muita coisa. Essa Dilma Rousseff, isso não pode ser presidente, porque falou que nem Jesus tira a vitória dela. Isso não pode ser presidente, porque foi guerrilheira. Essa mulher pegou em arma, essa mulher sequestrou. O único sequestro que eu conheço na época da ditadura foi feito pelo Gabeira. Assim mesmo, sonho de uma juventude. E essa guerra empreendida por essa jovem Dilma Rousseff, nos anos difíceis de ditadura, por ela, pelo Serra. Nós não podemos esquecer as pessoas que participaram dessa movimentação, o Zé Disseu, o nosso querido, lá do meu estado, Perli Cipriano, que gastou 11 anos da sua vida trancafiado numa cela suja, comendo marmitex em cima de vaso sanitário. Tantos outros que enfrentaram a ditadura militar, uns deportados, outros não. Caçados, o pai do Arthur Vigílio filho, o Arthur Vigílio neto é nosso companheiro, infelizmente nós não o teremos aqui, e tantos outros que estão espalhados pelo parlamento, que eu poderia citar o nome. Olha que aberração, deputado Manato. Foi a luta dessas pessoas, por exemplo, que a mim orgulha muito. Se não houvesse essa luta de enfrentamento, essa utopia de sonhar com um Brasil livre, que a Dilma lutou, eu, filho de uma faxineira, lá do interior da Bahia, jamais teria a chance de me tornar senador da República, sem a luta deles. Ah, essa mulher é a favor de casamento homossexual. Essa mulher fez o PL 122, esse PL 122 já foi votado, só falta ser sancionado. Nunca foi votado. Vossa Excelência sabe. Nunca foi votado. Nada de discriminar pessoas, eu respeito demais, mas esse projeto de lei está eivado de inconstitucionalidades. E nós não podemos permitir, com todo respeito, e nós precisamos respeitar, e não tem nada a ver nem com Lula, nem com Dilma. Começaram uma série de mentiras, de ataque à honra desta mulher. Ela nunca disse isso, que nem Jesus tiraria a vitória. Eu me lembro que, após o processo eleitoral do primeiro turno, eu vim para Brasília, estive com a ministra Dilma, nossa candidata, eu, Walter Pinheiro, o Rodovalho, sentado, ela na minha frente aqui, deputado Manato. E ela dizia: tudo me fere, tudo me machuca demais, mas o que mais me dói, que mais me sangra, é dizer que eu disse que nem Jesus tiraria a minha vitória. De onde veio isso? Qual a origem disso? Infelizmente, as pessoas espalharam isso no meio do nosso povo, pessoas simples, pessoas crédulas, pessoas doutas, gente simples, humilde, que amam a família, que amam a Deus, e qualquer coisa que fale para elas, que elas percebam que há uma ameaça, que está vindo alguma coisa contra princípios, essas pessoas se espinham e reagem, e essa reação virou uma avalanche contra essa mulher. Tanta desonra, tanta ignomínia, tanta indignidade praticada contra ela ao longo do primeiro turno e do segundo turno. E eu viajei esse país, senador. Cruzei o país, deputado Manato, deputado Halpe, estive com ele lá no estado dele. Reunião o dia inteiro de noite, com lideranças religiosas, falando à imprensa. Os mesmos ataques sofrendo o candidato a governador, os e-mails viraram a vedete, né, senador Halpe? Ataque ao candidato a governador, ataque à nossa candidata, e eu tive a oportunidade de colaborar. E a minha grande alegria é que onde eu fui, deputado Manato, onde eu fui, senador Walter, e que eu tinha possibilidade de falar aos meus irmãos da mesma confissão de fé. Olha, a Marina é uma irmã nossa, a Marina confessa fé, professa a sua fé. No segmento evangélico, ela é crente de verdade. Marina anda com a Bíblia na mão, mas para votar em Marina, não precisava justificar o voto dizendo voto em Marina, porque eu não voto nessa Dilma, porque essa Dilma é isso, porque essa Dilma é aquilo. Eu voto na Marina porque essa Dilma... Quer dizer, você tem que votar na Marina porque ela tem vida pública limpa, é proba, uma grande senadora, tem história nesse país, foi uma grande ministra, ajudou Lula a construir essas políticas públicas de inclusão social no país, então não precisava usar isso para justificar o voto na Marina e atacar a Dilma. Quando terminou o primeiro turno, tentaram transferir tudo da Marina para o Serra.
E aí dizia assim, não, eu voto no Serra, porque essa Dilma, ele não tem condição nenhuma de ser presidente, porque essa mulher falou que nem Jesus tira a vitória dela. Quer dizer, tinha que dizer assim, eu voto no Serra, porque eu acredito no governo que eles fizeram há 8 anos antes do Lula, os 8 anos do Fernando Henrique e do Serra, foi maravilhosos, eu acredito nisso, por isso eu vou votar nele, eu acredito no Serra como um homem probo, um homem decente, vou votar nele. Ele disse, não, eu vou votar no Serra porque essa Dilma é isso.